Meus caríssimos alunos, estamos a abrir o nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje, sobre mecanismo de defesa, deslocamento. Então, nós vamos compreender o mecanismo, fazendo parte desse mecanismo nossas reações emocionais, transferência de nossas reações emocionais para aliviar ansiedade. De certa forma, aliviar impulsos agressivos, aliviar impulsos sexuais. Esta será a tônica da aula de hoje. Sejam bem-vindos, tenhamos uma boa concentração e vamos à nossa dinâmica, sempre lembrando a vocês do meu lugar, do meu papel. Eu tenho me esmerado nesses últimos tempos a investir muito mais na preparação dos recursos didático-pedagógicos do que propriamente trabalhar uma salivação de 15, meia hora, 1 hora de aula expositiva. Vocês alunos, vocês cursistas ganham muito mais aprendendo a manipular, a trabalhar com os instrumentos que permite melhor reflexão, melhor aprofundamento. Vamos à nossa experiência de hoje? Sejam bem-vindos, uma boa disposição e vamos à luta. Hoje, lição de hoje, precisamos aprender a pensar fora da casinha. Veja esse pensamento de Oliver Sacks. Cada ato de percepção pode gerar um ato de criação. Pense nisso. Pensar fora da casinha, perceber de maneira diferente a realidade e se dar conta que isto pode gerar um ato de criação. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Dentro do nosso esquema, então, depois eu coloco em anexo um texto que permite refletir a mensagem do nosso dia de hoje. Vou apresentar a vocês agora um instrumento que apresenta uma síntese das 5 aulas que serão dadas de hoje em diante. Nós já trabalhamos um pacote de 5, vamos para o segundo pacote de mais 5 aulas. Vou fazer a vocês uma apresentação dessas 5 aulas, para que nós tenhamos um contexto do nosso trabalho. Vamos lá. Então, nessa perspectiva, nós temos aqui da 6ª à 10ª aula. Quais os temas? Deslocamento, que nós estamos a trabalhar hoje. Amanhã, formação reativa. Em sequência, regulação aléxica, sublimação e fantasia. Provavelmente, até o final da semana, teremos passado por essa pauta. Esse é o nosso propósito. Para que vocês tenham uma ideia, evidentemente que pela própria semântica das palavras, nós já podemos ter uma ideia do que se trata. Em relação ao deslocamento, já sabemos que se trata de um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que transfere sentimentos e impulsos, muitas vezes de raiva e frustração, de um objeto ou de uma pessoa, em termos de origem, associado a sentimentos para um outro objeto ou uma outra pessoa, menos ameaçadora. Esse é o detalhe. Você sofre uma frustração, você experimenta um embate com alguém mais forte, na hierarquia, no poder, nas relações,
e de repente você procura aliviar isso em algum objeto ou em alguma pessoa. É uma teoria freudiana, tem seus limites, mas também tem os seus acertos. A ideia é que nós possamos terminar a aula de hoje com uma impressão, uma leve impressão da natureza e da presença desse mecanismo em nossas vidas. Apresento a vocês 3 características, serve para reduzir a ansiedade. Nós carregamos uma ansiedade quando o nosso corpo energizado pela raiva, pelo desencontro, pela frustração, por impulsos que nós chamamos no início, impulsos e sentimentos, e nós passamos para um objeto, uma pessoa que nos ofereça menor resistência. Essas situações se manifestam em comportamentos agressivos ou hostis, e muitas vezes de uma forma desproporcional da nossa parte. E um detalhe, em geral, essa transferência acontece de modo inconsciente. Nós não nos damos conta da transferência dessas emoções. Portanto, é uma observação que eu farei ao final, mas pela minha lembrança do início, não seria ruim recordar. É importante que nós experimentemos cada um dos mecanismos no sentido de revisitar, de reconhecer, de identificar, de modo especial no nosso dia a dia, na nossa prática. Um exemplo, uma pessoa que se frustra diante do seu chefe de trabalho, reprime, se segura, mas quando chega em casa, sobra para alguém. Criança, animal, algum objeto, esposa. É comum acontecer? Muito comum. Em geral aqui eu vou apenas indicar a resenha de uma obra clássica que venha ao encontro desse mecanismo. No caso do deslocamento, nós vamos encontrar interpretação dos sonhos, na interpretação dos sonhos, ou na introdução ao narcisismo de Freud, elementos para aprofundar o deslocamento. Perfeito? Aqui eu indico apenas a resenha da obra. Em tendo oportunidade, eu mesmo apresento uma breve resenha a vocês. Outro mecanismo que nos chama a atenção, formação reativa. O próprio nome já nos diz. Trata-se de uma reação nossa, física, psicológica, psíquica. É um mecanismo de defesa onde nós temos atitudes e comportamentos opostos aos impulsos e sentimentos do inconsciente. É uma forma de lidar com a ansiedade. Observe características. Manifestação de comportamentos que são exageradamente opostos ao desejo inicial, de origem. Funciona como uma tentativa de máscara para negar os sentimentos verdadeiros. Isso pode levar a padrões de comportamento rígidos e estereotipados. Por exemplo, uma pessoa inconscientemente sente hostilidade em relação aos pais e de repente passa a se comportar de maneira excessivamente cuidadosa e reverente. É algo doentio, é algo patológico. A proposta de uma resenha, de buscar uma resenha, nós podemos encontrar na obra de Freud Psicologia das Massas e Análise do Eu. Aí encontraremos material para trabalhar a formação reativa. Deixe em banho-maria, depois retornaremos às resenhas. Então, esse mecanismo, formação reativa, tranquilo. Você tem uma repulsa ao que está acontecendo, mas reage de forma reativa. Em lugar de agredir, você passa a trabalhar com maior leveza. Observe quantas vezes você faz isso no dia a dia. Isso pode gerar uma relação patológica. Vamos em frente? Um outro mecanismo, regulação aléxica. A palavrinha não é muito
usual no vocabulário de vocês. Vocês certamente ouviram falar de alexetimia. Então vamos lá, regulação aléxica. Refere-se à dificuldade em identificar, descrever e trabalhar com as próprias emoções. De repente você experimenta a emoção, mas você não sabe trabalhar com ela, você se torna indiferente, quase que minimizando a importância do sentimento, ou substituindo por ações de fuga, ações pragmáticas ou pensamentos lógicos. Em minha experiência de executivo, em minha experiência de profissional, de coordenar grupos grandes, em termos de gerenciamento, é muito comum essa regulação aléxica. Ela acontece, você observa nitidamente o perfil do colaborador e de repente ele se põe numa situação de não identificar, de se perder com as próprias emoções, onde ele minimiza o seu lugar, minimiza a sua reação, substituindo por um ponto de fuga. 3 características: dificuldade em reconhecer sentimentos, a pessoa começa a se desconhecer em termos de sentimentos, de sensações. Pouco ou nenhuma fantasia imaginativa. A comunicação emocional se torna empobrecida, tanto na expressão quanto na socialização. Um exemplo, uma pessoa com regulação aléxica pode ter dificuldade em expressar tristeza em palavras. Em vez disso, pode falar sobre sintomas físicos, como cansaço ou dor de cabeça, mas fugindo à realidade da expressão da tristeza, da melancolia. Resenha, a possibilidade, muitas obras, mas no caso de Freud, poucas. Na atualidade vamos encontrar algumas, depois nós podemos apresentar. Sublimação, outro mecanismo já sobejamente estudado, onde nós trabalhamos impulsos ou energias psíquicas que nós não aceitamos, mas que podemos canalizar, catexia, transformando em atividades socialmente aceitas, perspectivas sociais e criativas. Características: impulsos negativos inaceitáveis, transformamos em comportamentos positivos. Desenvolvemos a criatividade em termos de realização criativa, artística. É considerada uma das formas de maturidade em termos de defesa psíquica. Um exemplo: o indivíduo com impulsos agressivos canaliza essa energia para esportes ou artes marciais. A possibilidade de uma resenha, a obra de Leonardo da Vinci, a obra de Freud sobre Leonardo da Vinci, e uma lembrança de sua infância. Muito interessante essa obra. O último mecanismo, a última aula a ser dada, a 5ª aula, fantasias, sempre de uma maneira folclórica. Tenho dito a vocês que eu atravessei esse mar, o mar se abriu, eu atravessei esse mar. Fantasias são construções que a imaginação tece, onde nós nos encontramos diante de cenários mentais para atender desejos inconscientes. É um ponto de fuga de realidades adversas, realidades ameaçadoras, dolorosas, para fugir do presente. 3 características: é o mecanismo de escape, a sublimação, uma forma de lidar com estresse ou insatisfação, pode ser construtiva quanto destrutiva, atenção, em geral dentro de cenários idealizados. Por exemplo, uma pessoa insatisfeita com seu emprego atual passa parte do seu tempo fantasiando uma vida diferente. Resenha clássica como possibilidade, o futuro de uma ilusão.
pode oferecer uma profunda visão sobre esse mecanismo de defesa. Então vejam vocês que didaticamente e pedagogicamente trouxe uma faísca, não é isso? Uma provocação das 5 aulas que serão dadas nessa semana a vocês. Vamos para o próximo bloco. Farei hoje uma inversão, estrategicamente mudando o lugar dos informes, da presença do mecanismo, no nosso caso, o mecanismo de deslocamento. Então, invertendo, trazendo os informes, a presença do mecanismo de deslocamento nas produções culturais e artísticas. Vou trazê-lo mais para o início para ver se nós conseguimos mexer um pouco mais na nossa sensibilidade. Então, a ideia de que o mecanismo de deslocamento, ele é bem explorado pela psicanálise, ajuda, ele encontra um terreno fértil nas produções culturais e artísticas. É uma ferramenta, um instrumento significativo para trabalhar emoções complexas, conflitos internos e críticas sociais. Vocês já se deram conta como eu faço uso desses recursos para traduzir sentimentos, conflitos, emoções, sensações. Hoje destaco uma peça do gênero literatura, O Estrangeiro, de Albert Camus. Vale a pena, e eu estou provocando a vocês, aqueles que têm condições e podem, para que tenham acesso a essa obra de Albert Camus, para uma exploração, para um desdobramento. É um exemplo primoroso de como o deslocamento é utilizado na literatura para trabalhar temas de alienação e desapego emocional. É interessante esse personagem, Meursault, que é o protagonista, ele se torna e se apresenta dentro de uma apatia emocional, que pode ser vista na perspectiva de um deslocamento de seus sentimentos verdadeiros em relação à sociedade e à existência humana. Muitas vezes nós nos colocamos na pele desse personagem, Meursault, onde, frustrados diante dos acontecimentos, a gente quase que pendura a chuteira, entrega a batalha e nos colocamos diante de uma indiferença emocional. Quem puder fazer a leitura dessa obra, eu faço um convite e fiz uma proposta de exercício. O exercício número 2 vai ao encontro dessa obra. Nós temos aqui, conhecida de vocês, no cinema Clube da Luta, David Fincher, vale a pena. Eu acredito que eu estou em dúvida da pronúncia, Fincher, eu acho que deve ser mais americanizado, Fincher. Clube da Luta, vale também o mergulho, é uma tela, é um filme, onde aparece a questão da vida contemporânea e a alienação, experiência de emoções reprimidas diante de violência e destruição. Vale o mergulho? Vale o mergulho. A morte de um caixeiro viajante, Arthur Miller. O protagonista Willy Loman utiliza o deslocamento para lidar com suas falhas, frustrações. Também é uma peça mais próxima de vocês. Essa música já foi apresentada a vocês. Bohemian Rhapsody, de Queen. Acredito que quem gosta de música vale a pena. É um mergulho, uma aproximação. Salvador Dalí, A Persistência da Memória, já trabalhamos essa obra. E aqui nós temos, como eu disse a vocês, um mergulho na obra O Estrangeiro, de Albert Camus, final do século XX, uma obra seminal de 1942. Evidentemente, na perspectiva do existencialismo, ele é um filósofo existencialista, para trabalhar esse absurdo literário existencial. Perfeito? A indiferença de Meursault, sua aparente falta de emoções são testadas e postas em foco após ele cometer um assassinato aparentemente sem motivo sob o sol escaldante
da Praia Argelina. Não vamos ler todo o material. Através da jornada, Camus explora temas de alienação, liberdade, busca por significado de um mundo que parece indiferente, à busca por uma ordem e razão. Perfeito? O Estrangeiro é um estudo profundo sobre a condição humana, matéria-prima da psicanálise, e apresenta uma visão de mundo que é ao mesmo tempo desoladora e ao mesmo tempo iluminadora. Fica aqui a provocação. Então, com relação à motivação da produção artística e cultural, ficamos então hoje com o destaque da literatura O Estrangeiro, de Albert Camus. Vamos para o próximo bloco. Naturalmente, nosso velho companheiro de caminhada, o mapa mental, algumas ideias a respeito do deslocamento, e eu trabalhei uma pequena reflexão, apresento logo a seguir ao mapa, mas gostaria de pegar alguns detalhes do mapa. Depois vocês poderão, com calma, justamente saborear esse mapa em cada um dos elementos apresentados. Então, estamos a falar de um mecanismo que chamamos de deslocamento, trabalhado muitíssimo na psicanálise. A experiência que nós fazemos de deslocar nossos sentimentos agressivos e sexuais para pessoas e para objetos menos ameaçadores, desde que nos carreguem, que nos provoquem, que a gente experimente uma situação de frustração, de confronto, onde muitas vezes não podemos usar da palavra nem das emoções. Nesse embate, nós seguramos toda essa carga e transferimos toda essa ameaça para um objeto, uma pessoa menos ameaçadora. Faz parte da teoria freudiana, evidentemente. É um mecanismo que trabalha com estratégias inconscientes, justamente para preservar o ego da pressão do id, da pressão da realidade e da pressão do superego, com seus códigos morais. Influencia nosso comportamento e nossas percepções. Curiosamente, a frase do dia, não é isso? Lembra bem isso. Perceber a nossa percepção ou trabalhar uma percepção diferenciada é uma forma de produzir um ato criativo. Em situações de confronto, em situações de medir forças, são situações que, bem trabalhadas, geram oportunidades. Então, aqui alguns exemplos onde essa energia toda se apresenta. Por exemplo, raiva no ambiente de trabalho. Às vezes, diante de uma frustração profissional, quem não as tem? Quem não a experimenta? Todos nós que somos profissionais, que trabalhamos, um momento ou outro, vamos nos dar conta desses confrontos, desses embates. Muitas vezes, frustrações terríveis, onde você não pode fazer uso da sua palavra, do seu sentimento e, como diz a expressão popular, precisa engolir o sapo. Relações familiares, entre membros da família, no núcleo menor, esposa, esposo, filhos, ou parceiro, parceira, parceiro, parceiro, ou entre familiares. É muito comum, de modo especial aqui nas nossas terras brasileiras, como a gente se dá conta que as famílias acabam se quebrando, que as famílias acabam se desentendendo entre elas, famílias de sangue. Então, decepções, traições, concorrências, inveja. Bom, acontece também quando essa energia negativa é deslocada para crianças, gerando emoções complexas. No cotidiano também nós temos experiências sutis de deslocamento. É um bater a porta do carro, é um bater a bicicleta, é um jogar um equipamento no chão, dar murros em alguma coisa, algum objeto.
experiências. Por isso nós temos o tratamento clínico e terapêutico, justamente para identificar padrões de comportamento e trabalhar esses padrões de comportamento, de modo preferencial, quando voltados para deslocamentos. Então, terapia trabalha isso com muita expertise. Então, transtornos relacionados, conexão com transtornos específicos, em geral, acabam se repetindo. Observe, é preciso descobrir estratégias terapêuticas para aliviar, para interferir, para trabalhar. Em relação aos grupos socioculturais, experimentamos os deslocamentos, experimentamos de uma forma individual, experimentamos de uma forma coletiva. Muitas vezes é o próprio grupo que se envolveu num confronto. É o próprio grupo que se frustrou diante de uma ameaça. Muitas vezes o grupo se quebra, muitas vezes o grupo se perde. Influências culturais. Vocês vejam, por exemplo, hoje em dia, né, a guerra de narrativas na mídia, grupo de direita, grupo de esquerda, grupo de centro, grupo de fulano, grupo de beltrano, onde você não se dá conta mais do que é fato, o que é narrativa, o que é verdade, o que é mentira. Abriu a boca, duas possibilidades de ser acolhido ou de ser ameaçado. Influências culturais, impacto, deslocamento, impacto nas relações interpessoais, de uma forma aqui identificada: amizade, relacionamento amoroso, ambiente de trabalho. Do ponto de vista de críticas e debates, questionamentos da ciência, como medir o deslocamento, como dar validade ao deslocamento. No mundo contemporâneo, novas teorias têm surgido para abordar esse conceito. Observar a convergência com outras teorias dessa teoria freudiana do deslocamento, observar a presença dela em teorias cognitivas, behavioristas e humanistas. Evidentemente, implicações na prática existem. Então, necessidade de uma autogestão emocional. É preciso descobrir estratégias para administrar, para gerir esse deslocamento. Necessidade de uma educação emocional. Muitas vezes a gente não se dá o direito de se educar enquanto infância, enquanto adolescente, enquanto adulto. É necessário observar a gestão desses conflitos no trabalho, como é muito forte no ambiente corporativo o deslocamento, estar muito atento. E aí continua, com relação às perspectivas futuras, deslocamento e cultura, relações pessoais, conclusão. Então, papel da psiquiatria, da psicologia, a participação de diversos campos. A gente sempre tem observado a necessidade da inter e da multidisciplinaridade. Nós estamos diante de novas modalidades terapêuticas, a psicanálise é uma delas. A presença desses mecanismos do deslocamento na arte, na literatura, nós já mostramos a vocês, na mídia, nas análises cultural, se apresenta em diferentes culturas. Podemos observar depois amizades com deslocamentos, relações íntimas, família, educação, autoconhecimento e crescimento pessoal. Perfeito? Então, vamos mudar o nosso bloco. Pessoal, aqui apresento a vocês o texto que nasce do mapa mental. Portanto, é um pequeno texto, é um texto em forma de síntese para apresentar o mecanismo deslocamento. Deslocamento, só para que a gente possa ter um ponto de partida. Mecanismo de defesa psicológico, que envolve a transferência de emoções, sentimentos e desejos de um objeto, pessoa ou situação originalmente associados a esses sentimentos, para um alvo mais seguro ou socialmente aceitável. Então, nós temos aqui
conceito de deslocamento, objetos de deslocamento. Depois temos fundamentos psicanalíticos para a teoria do deslocamento, mecanismos e processos inconscientes. Um terceiro item, tipos de deslocamento. Interessante observar que existe o vertical, horizontal, interno, externo. Exemplos e casos práticos estão bem ilustrados. Relações familiares, deslocamento no dia a dia. Quinto item, aspectos teóricos do deslocamento, amplamente discutido dentro da teoria psicanalítica, mostrando uma interconexão significativa com outros conceitos psicológicos, relação com outros conceitos. Teoria das pulsões. Segundo Freud, o deslocamento é um aspecto fundamental da dinâmica das pulsões, permitindo a transformação da energia psíquica e de impulsos inaceitáveis para formas mais aceitáveis. O contexto clínico do deslocamento. Sexto, transtornos e estratégias terapêuticas. Item 7, dinâmicas socioculturais e deslocamento. O deslocamento também tem implicações significativas nas dinâmicas socioculturais. Avançando um pouquinho para implicações práticas do deslocamento. E, finalmente, cultura, arte, literatura e mídia. O deslocamento também encontra expressão e análise profunda na arte, na literatura e na mídia. Temos feito uso disso. O estudo do deslocamento destaca sua importância no atendimento da psicologia humana, oferece insights valiosos e como gerenciamos emoções e conflitos. É um texto de 12 páginas, mas com a intenção de simplificar a nossa proposta. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos no texto oficial, tirado do blog do Instituto de Terapias Holísticas. Aqui também, como nós já temos uma prática no texto, apenas uma ou outra ideia, mas gostaria de apresentar esse texto a vocês a respeito do deslocamento. Texto escrito de uma forma didático-pedagógica de fácil acessibilidade, nível básico para a compreensão do material. Então, é um processo pelo qual a mente transfere uma reação emocional de um objeto ou pessoa para outro objeto ou pessoa. Já comentamos a questão do deslocamento enquanto mecanismo. É uma proposta freudiana, transfere reações emocionais, trabalha a ansiedade causada por impulsos agressivos ou sexuais, e ele se apresenta de uma forma muito tranquila na interpretação dos sonhos. Perfeito? E aqui na sequência, o deslocamento. Aqui apresenta exemplo de deslocamento. Nosso trabalho de hoje tem muitos exemplos. O mecanismo permite evitar confrontos diretos, oferece uma saída para emoções reprimidas, contribui para a manutenção da estabilidade emocional. Aqui a questão do deslocamento na interpretação dos sonhos. Já sabemos do conteúdo manifesto, aquele que a gente lembra. Conteúdo latente, aquele que precisa experimentar uma interpretação. O deslocamento aparece. É interessante observar que os elementos latentes, a transformação dos elementos latentes em detalhes secundários, no conteúdo manifesto acontece. Aqui tem deslizamento associativo e análise dos conteúdos latentes. E vai na sequência, gente, exemplo de deslocamento no cotidiano, deslocamento da raiva, da alegria, da energia reprimida. A visão de Freud, que ele entendia pelo deslocamento, observou que os deslocamentos podem ocorrer em diferentes partes do corpo, como experienciar sensações genitais na boca ou sensações orais nos genitais. E avançando, é tudo proposições freudianas, tipos de deslocamento que nós já comentamos com vocês. Aqui exemplos. Deslocamento de objeto, deslocamento na psicanálise atual, como é visto, a experiência que nós temos, a contribuição de Lacan, não é o caso agora de aprofundar Lacan, mas Lacan tem uma visão a respeito do deslocamento, diferentemente de Freud.
Aqui ele vai trabalhar muito com a metonímia e metáfora, que foram figuras de linguagem que nós trabalhamos no começo do nosso curso. Relação entre deslocamento e a linguagem do inconsciente, a importância de Lacan, não vamos aprofundar aqui agora, deslocamento e agressão, deslocamento transferencial na psicanálise, benefícios e conclusão. O deslocamento é um mecanismo de defesa primordial na psicanálise. Descreve a transferência de emoções, desejos de um objeto ou pessoa para outro objeto ou pessoas, com a intenção de aliviar a pressão, a ansiedade. É um material, o texto oficial, ele é sempre recomendado para uma leitura obrigatória, necessário. Trata-se de um imperativo categórico. É necessário passar pelo texto oficial. Perfeito? Vamos ao próximo bloco. Neste bloco, nós estamos diante dos limites e benefícios da teoria freudiana sobre o deslocamento, apenas apresentando o material, o nosso grupo. Limites em relação à subjetividade na interpretação, a dificuldade de quantificação, limites em relação à falta de evidência empírica, limite em relação ao enfoque no individualismo e limite em relação à patologização de comportamentos normais. Vocês têm um pouco um conceito acima e o exemplo abaixo. Com relação aos benefícios da teoria do deslocamento, o que nós temos? Insights sobre mecanismos de defesa, melhoria na terapia psicanalítica, expansão da compreensão emocional, graças à teoria do deslocamento, base para pesquisas futuras, facilitação da autoanálise e conclusão. Perfeito? Esse material vocês conhecem, fica a critério de vocês depois de aprofundar. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos diante do instrumental de autoanálise, na perspectiva do deslocamento. Eu fiz a proposta de 2 exercícios, o primeiro, autoanálise em cima do deslocamento, e depois um outro exercício a respeito da literatura de Albert Camus, O Estrangeiro. Então vamos com a primeira aqui. Quem puder experimentar ou um dos números ou todo o instrumental, vamos pegar a primeira e a última. Identificação de emoções deslocadas. Mantenha um diário de emoções por uma semana. Registre situações que você sente emoções fortes ou sentiu e tente identificar se elas podem estar relacionadas a eventos passados, conflitos não resolvidos. Um outro exemplo, reflita sobre emoções registradas e questione se a intensidade da emoção é proporcional ao evento desencadeador. Em geral, existe sempre um descompasso. Por exemplo, você descobre que fica excessivamente irritado quando seus colegas de classe ignoram suas sugestões. E ao refletir, percebe que essa irritação pode estar deslocada da frustração que sente por não se sentir ouvido em sua família. Pode? Interessante. Vamos ao último. Reconhecimento de padrões emocionais. Faça uma lista de situações que consistentemente provocam uma reação emocional desproporcional em você. Identifique qualquer padrão. Perfeito? Então, essa aqui é a proposta. Vamos para outro bloco. Aqui nós estamos diante do exercício 2, que eu lhes dizia, a possibilidade de um aprofundamento a partir da obra O Estrangeiro, de Albert Camus. Essa obra oferece um terreno fértil para explorações psicanalíticas, especialmente no que diz respeito à alienação, ao absurdo da existência, aos mecanismos de defesa empregados pelo protagonista, Meursault. Então veja o seguinte, uma proposta feita para, você se coloca, eu quero trabalhar essa proposta no nível básico, não, eu quero trabalhar essa proposta no nível intermediário, não, eu quero trabalhar essa proposta no nível avançado. Fica a critério seu, de acordo com suas prerrogativas, com seus pré-requisitos, de acordo com a sua estruturação, de acordo com a sua familiaridade com a psicanálise. Só vou ler o primeiro, para que a gente possa ter uma ideia, uma proposta
de aprofundamento no nível básico. Leia O Estrangeiro, a obra, focando na caracterização de Meursault e nas suas reações emocionais ou falta das reações diante dos eventos que ocorrem. Identifique e escreva um parágrafo sobre cada um dos seguintes temas: alienação, indiferença emocional e a relação de Meursault com sua mãe. Relacione essas observações com os conceitos básicos da psicanálise, repressão e mecanismo de defesa. Qual é o objetivo? Esse exercício visa introduzir a análise psicanalítica de personagens literários, incentivando a identificação de comportamentos e temas que refletem conceitos psicanalíticos básicos. Uma proposta, né, a título de mexer com vocês. Me interesso pela primeira, pela segunda, pela terceira. Não me interesso nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira. Espero uma próxima oportunidade. Perfeito? Com isso, então, eu fecho a apresentação do mecanismo deslocamento dentro dos diversos instrumentais apresentados a vocês. Vou apresentar mais um instrumento de trabalho. Esse instrumento que significa o conceito de mortido em Freud, para agregar um valor. Quem tiver um tempinho depois, dê uma olhada nesse material, ele agrega alguns elementos para a nossa reflexão. Perfeito? Pessoal, com isso, estou a encerrar, então, nossa aula de hoje, sexta aula, a respeito do deslocamento. Vocês não me desculpe diante de vocês, nós estamos aqui no estúdio sem muita refrigeração, o ar está muito abafado, eu estou a transpirar. Espero que, ainda que tenha corrido um pouco com as reflexões, elas possam agregar valores, possam agregar novos elementos para um conhecimento maior da psicanálise, do mecanismo de defesa, de modo especial, deslocamento. Amanhã nós daremos continuidade, então, para o próximo item. Aproveitem, façam um bom uso desse vídeo aula. Vou colocar os recursos em anexos para que vocês, com calma, no ambiente de trabalho favorável, de estudo favorável, vocês consigam tirar mais elementos dessa reflexão. Lembro a vocês que os mecanismos de defesa, vamos trabalhar de 10 a 15 mais ou menos, eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano. O importante é que a gente aprenda da existência deles, saiba nominá-los, saiba identificar no nosso dia a dia. Com alguns mecanismos de defesa, nós temos uma relação saudável. Com outros mecanismos de defesa, nós temos um relacionamento doentio. As relações patológicas, as relações doentias, elas precisam ser repensadas, reequilibradas, ressignificadas. Bom estudo, bom trabalho.